Olá, sejam muito bem-vindos à semana 11 da disciplina de Língua Portuguesa 3. Eu sou o professor Lisandro Mendes de Souza e hoje iniciamos a discussão de alguns temas de pragmática, começando com o tema dos atos de fala. Tá? Só para retomar, então, uma discussão que a gente viu lá no início do semestre, a gente viu um pouco essa distinção entre semântica e pragmática e tentando de usar alguns conceitos para explicar como a gente pode fazer essa separação. A gente, claro, pode pensar nessa separação que o Chomsky faz entre competência e desempenho, tentando ver a semântica como tendo um olhar mais para a competência, e é nesse sentido que a gente fala de uma competência semântica e pensa em habilidades como a de estabelecer relações de inferência, como acarretamentos, pressuposições, outras relações como a sinonimia, etc., que são muito fortes, né, na gente, essa intuição em relação a essas relações de significado, e qualquer ser humano é capaz de fazer. Então a gente pode pensar que essas habilidades ou essas competências fariam parte de nossa competência semântica, né? Bem como essa nossa habilidade de estabelecer relações entre linguagem e o mundo, por exemplo, que também seria outra dimensão da nossa competência semântica, como vimos. Por outro lado, a gente sabe, e talvez seja uma platitude, né, repetir isso, que usamos a língua não apenas para descrever estados de coisas sobre o mundo, mas também usamos a língua para fazer outras coisas, né? Para emocionar, para argumentar, para tentar convencer nossos interlocutores, como veremos, para dizer coisas além do que a língua de fato diz, né? Que é esse aparente desencontro entre o que eu tenho como significado literal e como o significado que é expresso de fato pelo falante numa situação discursiva. Esse aparente desencontro gera discussões bastante interessantes, como veremos, né? Porque ele vai dar margem para isso que a gente vai chamar né, na próxima aula de intenções, né? Por que aquilo que o falante diz pode se diferenciar do que o falante quis dizer, né, com aquele material linguístico, tá? Então veja que agora a gente vai tentar olhar para esses elementos também, né, o papel dos falantes, o papel do contexto, da situação de enunciação, quem é que fala, para quem fala. Então todos esses elementos vão ser importantes na discussão de alguns fenômenos pragmáticos, como especialmente esses dois aí, dos quais falaremos hoje e nas próximas 2 semanas, que são os atos de fala e as implicaturas conversacionais. Então, nesse sentido, a gente pode definir a pragmática como a área da linguística que vai estudar o significado desconsiderando as condições de verdade, que é o papel, basicamente, da semântica, que é aquela área que vai estudar as condições de verdade, de certa forma, abstraindo o papel dos falantes e do contexto. Tá? Então, a pragmática em si é o estudo do uso linguístico, levando em conta esses fatores, né? A desconsideração das condições de verdade, pelo menos num certo sentido, a gente vai ver que sim, as condições de verdade são importantes, mas parece que elas vão até um certo limite, né? E aí aquela série de fenômenos que veremos, que parece que não podem ser adequadamente tratados por uma semântica vericondicional, é aí que vai entrar a abordagem pragmática, ou seja, para lidar com esse conjunto de fenômenos de significado que não podem ser explicados apropriadamente apenas por uma teoria semântica de condições de verdade.
Bom, na consideração dos atos de fala, uma das primeiras questões com as quais a gente se depara, né, é essa percepção de que, opa, não temos apenas sentenças declarativas nas línguas humanas. De fato, o que a gente vê, além de sentenças declarativas simples, como João quebrou o vaso, nós temos sentenças imperativas, que podem ser ordens ou pedidos, como em 2, né? Quebre o vaso, João. Ou também temos sentenças interrogativas, como o João quebrou o vaso. O João quebrou o vaso, né? Pronunciando adequadamente essa interrogativa. Então, embora 2, há quem diga que não seja universal, né, nesse sentido de que é bem provável que haja línguas por aí que não tenham uma estrutura específica para a expressão do imperativo, a gente não vê língua humana sem sentença interrogativa, por exemplo, né? Assumindo que, né, as sentenças declarativas sejam a estrutura padrão básica que toda língua tem que ter, né? Então, também vemos que não há língua que não tenha interrogativa, embora outras estruturas, como as imperativas, como eu disse. Então, essa variação ocorre, tá? Veja, se como temos visto, né, pelo menos aí de uma abordagem referencial de significado, o significado de uma sentença comum, né, tem 2 dimensões, o sentido e a referência. O sentido é a proposição, né, o pensamento que essa sentença expressa, e a sua referência ao valor de verdade, né, o verdadeiro ou falso. Ou seja, João quebrou o braço, a verdadeira sei somente se João quebrou o braço, e falso de outra forma. Então, eu tenho aqui um conteúdo que está expresso em 1, que é o João, né, está envolvido em uma situação de mudança de estado, que é quebrar o vaso. Veja que, em tese, eu teria esse mesmo conteúdo em 2, né? O João é o sujeito de uma mudança de estado no vaso, que é a sua quebra. E em 3 também, eu também agora coloco em suspensão isso, a factualidade disso, e coloco uma interrogação sobre esse acontecimento, tá? Mas veja, então, que eu tenho diferentes funções de uma imperativa que não descreve nenhum estado de coisas no mundo, simplesmente informa o ouvinte de um desejo do falante de que aquele estado de coisas do mundo venha acontecer, né? E a interrogativa a gente pode supor também que é a manifestação do falante do seu desconhecimento sobre esse estado de coisas, se é o caso que o João quebrou ou não quebrou o vaso. Ele está manifestando para o seu ouvinte o seu desconhecimento. Falta a ele esse estado epistêmico de saber se é verdade, ou se é verdade ou se é falso a proposição 1, por exemplo. Tá? Então, se o falante soubesse, ele não perguntaria. Como ele não sabe, então, se um é verdadeiro ou falso, então ele questiona o ouvinte na suposição de que o ouvinte seja capaz de preencher essa lacuna do seu conhecimento. Então, parece que não faz muito sentido a gente perguntar como o mundo tem que ser para que 2 ou 3 sejam verdadeiras. Parece que não é essa a função delas, né, de descrever um estado de coisas no mundo. Ao passo que 1, sim, na medida em que eu te informo que o João quebrou o vaso, eu estou dando a conhecer ao meu ouvinte um estado de coisas no mundo, ou seja, eu estou cumprindo uma função informativa. Eu dou a conhecer um determinado estado de coisas. Se, na medida em que você, né, parte lá do jogo como a gente vai ver, você assume que isso é verdadeiro, então você vem a conhecer, aumentar o seu conhecimento epistêmico sobre o vaso ou sobre o João, né? Ok? Conhecimento epistêmico ficou redundante, né? Tá. Bom, para dar outros exemplos aqui. Vejam, boa tarde. Veja, quando eu digo, ou você diz para alguém boa tarde, você não está informando aquele seu ouvinte
do seu desejo de que aquele indivíduo tenha uma boa tarde. Embora, talvez, num certo sentido, você possa pensar, tá, não, mas certo ponto é isso, né? Eu estou a dizer boa tarde, eu estou manifestando ao meu interlocutor o meu desejo de que ele tenha uma boa tarde. Mas veja que a função social, digamos assim, do boa tarde não é essa. Funciona mais, de fato, como um cumprimento, uma cortesia, uma manifestação de que você, enquanto falante, reconhece a presença daquele indivíduo ali naquele ambiente e está cumprindo simplesmente um ritual social de cortesia e de educação, né? Como quando a gente pergunta para alguém como você está, muitas vezes a gente não quer saber como a pessoa de fato está, você está simplesmente cumprindo o ritual social de cumprimentar e de reconhecer a presença daquele indivíduo no ambiente, tá? Veja que uma interrogativa, como eu disse, né, onde está, se alguém pergunta onde está a caneta, é simplesmente a manifestação do falante de que ele desconhece o paradeiro da caneta. Então, ele não está te informando. Se está te informando, talvez possa estar te informando que ele não sabe onde está a caneta. Mas isso não seria feito dessa forma, né? Se a gente pensar bem, com essa estrutura. Se eu não sei onde está a caneta, eu te diria, não sei onde está a caneta, não te perguntaria onde está a caneta. Se eu estou te perguntando onde está a caneta, eu não quero te informar que eu não sei onde está a caneta. Eu espero que você seja capaz de me dizer onde está a caneta. Ok? Então, veja, não é essa a função principal de uma interrogativa, de informar ao meu falante o meu estado de conhecimento sobre alguma coisa. Olha-se agora uma imperativa. Abra a janela, por favor. Então, aqui eu tenho um imperativo. Também a função não é de te manifestar o meu desejo de que eu quero que a janela seja aberta, ok? Eu quero que você vá lá e abra a janela. Então, veja, eu manifesto um desejo de que o ouvinte faça alguma coisa, tá? Então, veja, o desejo principal, né, ou a função principal dessa sentença não é informar um estado de coisas, mas é solicitar que o ouvinte torne, né, real, digamos assim, ou execute um determinado estado de coisas. Ou pega uma expressiva como essa 2D, ai que preguiça, né, a fase famosa do Macunaíma. O que ela quer comunicar? Ela quer comunicar alguma coisa? Veja que muitos expressivos como esses, do tipo droga, merda, saco, eles não têm nenhuma função comunicativa óbvia, né, ou muito clara, talvez, né, para usar outra expressão. Então, eles não têm nenhuma função comunicativa, eles não querem informar uma interlocutor um estado de coisas. Quando eu digo ai, que preguiça, eu não quero expressar para o meu interlocutor que eu estou com preguiça, ou informar o meu interlocutor que eu estou com preguiça. Eu quero, na verdade, expressar apenas um sentimento que eu estou experienciando naquele momento, sem de fato ter necessariamente uma intenção comunicativa por detrás. Bom, feitas essas considerações, deixa eu só traçar para vocês o percurso que a gente vai, pelo qual, né, a gente vai passar nessa aula. Falaríamos então de algumas noções relacionadas ao estudo dos atos de fala, especialmente uma distinção que já começamos a tocar aqui, que é essa distinção entre sentenças que descrevem estados de coisas, que são os constativos, e sentenças que, na verdade, fazem alguma outra coisa além do informar, que aí serão chamadas de performativas. Veremos também que essas sentenças serão avaliadas em termos de condições de felicidade, não condições de verdade. Então, veja, aí já é outra separação. Enquanto as sentenças que descrevem estados de coisas do mundo são avaliadas em termos de condições de verdade, né? Se elas têm como referência lá no mundo verdadeiro ou falso. Para esse plano, que é o plano dos atos de fala, aí as sentenças performativas são avaliadas em termos
de condições de felicidade. Aí a gente olha para o mundo procurando as condições para que aquela sentença seja enunciada com felicidade por um dado falante, num dado contexto, etc. Tá? Nesse sentido, a gente vai ver também os 3 momentos ou os atos, que são uma segmentação proposta lá pelo John Austin, que a gente já vai ver quem é, para também dar alguma luz aí para a gente entender. São conceitos bem interessantes para a gente entender como funcionam os atos de fala. E por fim, a gente vai tratar aí de algumas atualizações nesse estudo, que autores como John Searle vão propor aí uma classificação diferente dos atos de fala e das condições de felicidade. Então vamos lá. Bom, começando aí com uma breve foto do John Austin, que é o filósofo britânico que vai ser o primeiro a chamar a atenção para esse fato que eu já aludi anteriormente, que a gente usa a linguagem não apenas para descrever estados de coisas no mundo, né? Ou seja, para fazer asserção ou declaração, mas ela envolve, né, certos usos linguísticos também envolvem um tipo de ação. Né? Embora ele não tenha usado de fato, né, o termo que acabou se popularizando e é o termo usado hoje, né, o seu trabalho clássico é o quando dizer é fazer, né, na tradução em português ou no original, né, how to do things with words, que literalmente seria como fazer coisas com as palavras. Ele parte dessa constatação de que grande parte da filosofia da linguagem do seu tempo, ali por volta dos anos 20, 30, e muito influenciado ali pela escola positivista, né, e pelo positivismo lógico, etc., e, enfim, né, pela tradição ocidental de análise da linguagem na filosofia, de olhar especialmente para as sentenças declarativas. Ele vai se questionar, peraí, tem uma série de sentenças ou de enunciados, né, mais propriamente, que quando a gente olha para eles e se pergunta como o mundo tem que ser para que eles sejam verdadeiros, parece que você fica com uma sensação de que essa questão não cabe muito para eles, né? Vamos olhar aqui os exemplos que ele tem em mente. Né? Se a gente olha uma sentença como 3A, né, o gato está no tapete, é fácil a gente visualizar como o mundo tem que ser. Né? Basta que exista um gato saliente no discurso e esse gato esteja ali sobre o tapete que também está saliente no discurso. O navio se chama Princesa Isabel, basta que eu tenha um navio saliente ali no discurso e que esse navio de fato se chame Princesa Isabel. Agora, olha para as sentenças em 4. Eu nomeio esse navio Rainha Elizabeth. Veja que é uma sentença que está na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo. E ela não está descrevendo um estado de coisas lá no mundo, nem designa um hábito. Né? Veja que se eu tenho um verbo de ação do tipo, eu falo inglês, eu estou descrevendo um hábito, uma propriedade que eu tenho. Né? O falante, então, essa sentença, eu falo inglês, cumpre essa função de comunicar uma dada propriedade que o falante tem. Mas agora, eu nomeio esse navio Rainha Elizabeth, não faz isso. A nossa intuição é de que esse enunciado cumpre uma função de batizar, de nomear o navio. Né? Então, veja que se ele for enunciado lá durante uma cerimônia de batismo de um navio, que envolve lá a quebra de uma garrafa de vinho, de champanhe no casco do navio, então o navio passa, a partir daquele momento, ter esse nome, passa a ser batizado e ele passa a ganhar esse nome, Rainha Elizabeth. Ou o que acontece quando o padre, lá numa cerimônia de casamento, dizem algo como 4B ali, eu os declaro marido e mulher. Veja que um casamento, embora tenha outros elementos rituais ali, da noiva entrar, etc e tal, de ter lá, você, fulana de tal, toma essa mulher como sua esposa, você, fulana de tal, toma esse homem
como seu esposo, etc. Tem todo o juramento, etc. e tal. Mas acho que uma parte importante é isso aqui, né? Esse enunciado. O celebrante tem que dizer: eu vos declaro marido e mulher. E a partir daquele momento, o mundo muda. As pessoas passam a estar casadas. Aquele casal passa a estar casado perante a igreja. Ok? Então, vejam. Eu vos declaro marido e mulher. Também tem um verbo ali na primeira pessoa. Está no presente. E não descreve uma ação, mas ele faz alguma coisa, né? Ele torna aquele casal agora casados, né? Perante, sei lá, a igreja ou a sociedade, se for feito por um juiz de paz lá num casamento civil. Ou um pedido de desculpa, olha aqui para 4C agora. Me desculpe pelo atraso. O pedido de desculpa só existe na medida em que o falante enuncia: me desculpe, né? Mesmo que as palavras possam variar um pouco, né? Você pode dizer outras coisas, como sinto muito, não era minha intenção, etc. Tal. Você pode elaborar e tergiversar sobre, mas uma parte importante do pedido de desculpas é esse, né? A expressão de me desculpe, ok? Ou uma aposta, aposto R$10 que vai chover amanhã, também primeira pessoa do singular no presente do indicativo, em que o falante expressa que está criando uma aposta. Mas veja que a aposta tem a particularidade de depender do ouvinte entrar no jogo e dizer alguma coisa como eu aceito, topo, ou vamos lá, ou apertar a mão do falante, ou algo assim, porque se isso não acontece, a aposta não vale, né? Eu não posso fazer uma aposta com outra pessoa que não está presente, que disse ok, dizer, aposto R$20 que vai chover amanhã, ou apostar comigo mesmo, né? Seria em tese eu acho que dá, né? Mas eu apostar comigo mesmo que vai chover amanhã é até possível, mas se vai funcionar ou não, a gente não pode ter nossas dúvidas. E daí, qual é a graça de apostar consigo mesmo, né? Você vai ter que, né? Não tem graça, é esquisito. Então, a aposta parece que precisa de um outro, porque o grande jogo é ver quem ganha, quem acerta, né, etc. Ok? Bom, o que temos então? O que temos é que alguns atos de fala são parte de rituais institucionalizados, mas nem todos são assim. Então a gente tem esses performativos explícitos que trazem a sua força ao ato expresso explicitamente por um verbo, né? Como em eu te batizo, João Francisco, eu sentencio, eu condeno um réu a 2 anos de prisão, ou eu te prometo não fazer mais isso. Veja, um batismo ou uma sentença de um juiz, eles fazem parte de um tipo de ritual social, né? Seja lá na igreja ou da justiça, enfim, eles estão ligados a um certo tipo de uma certa instituição, a igreja, a justiça. Veja, a promessa, ela está mais ligada a um certo tipo de ritualização, mas aí mais social, de comportamento, de como a gente se comporta em termos de ações. Veja, por que a gente precisa de uma coisa como uma promessa? Talvez porque a gente precise de uma manifestação verbal em que o falante vai assumir publicamente que ele se compromete a adotar um determinado tipo de ação, porque se ele não fizer esse compromisso verbal público, a gente sente que aquele comportamento não seria feito, né? Então, veja, tem uma coisa interessante na sociologia da promessa, digamos assim, né? Mas que envolve, como depois a gente pode chamar, as condições de preparatórias ou felicidade, né? Tipo, por que eu espero que alguém prometa alguma coisa? Porque se a pessoa não prometer, ele também, a gente espera que ele não vai adotar esse comportamento, né? Se vocês assistiram O Exterminador do Futuro, parte 2, tem uma cena lá em que o
o John Connor pede para o Exterminador prometer que não vai mais matar ninguém. Porque ele chega, né? Chega tocando horror, arrebenta com as pessoas, né? Sai dando tiro por aí, atropelando e tal. Daí chega uma hora que o John Connor se assusta e fala, e pede para ele, olha, não, você tá matando muita gente, vai devagar aí e me promete que você não vai matar mais ninguém. E aí o Exterminador diz, não vou matar mais ninguém. Daí o John Connor pede para ele, promete, você não vai matar mais ninguém. Daí o Exterminador diz, eu prometo. Então, veja, ele pede para que o Exterminador faça uma promessa, porque ele parte da expectativa de que se o Exterminador não fazer a promessa, ele vai continuar com o comportamento que ele vinha exibindo. Tá? Veja, tem alguns outros tipos de performativos em que a gente não vê ali explicitamente um verbo na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo, que expressa o ato, né? Veja, o que torna uma interrogativa como vamos jantar fora sábado à noite, como temos ali no 6A, um convite? Ela pode ser simplesmente uma questão informativa, uma questão polar, que tem como expectativa uma resposta sim ou não. Né? Imagina, sei lá, que eu não lembro se eu agendei algum compromisso com a minha esposa sábado à noite e eu pergunto para ela, vamos jantar fora sábado à noite? E aí ela vai me responder sim ou não, dependendo daquilo que a gente previamente combinou. Né? Veja que é diferente um pouco de um imperativo pare imediatamente, que pode ser uma ordem ou um pedido, dependendo do grau de diferença hierárquica entre falante e ouvinte. Né? Veja que eu tenho ali, mesmo que tem essa força, ele é um tipo de comando, né? Ele é um tipo de comando expresso pelo imperativo. Ou me deixe em paz, que pode ser um pedido ou uma ameaça, dependendo de quem fala e para quem fala. Então, veja que tipicamente os performativos apresentam a primeira pessoa do singular, verbo na voz ativa e no presente do indicativo. Os explícitos, tá? Enquanto os implícitos, eu tenho a execução de algum determinado ato, mas eu não tenho muito, né, delimitado ali gramaticalmente a força desse ato, né? Ou seja, qual é o ato que está de fato sendo expresso pelos recursos gramaticais. Embora essa é uma questão meio aberta até hoje na literatura, se imperativos que tem uma coisa ali de comando neles, de fato, gramaticalmente, são talhados para expressarem comandos. De fato, isso. Mas a força deles da onde viria, o que torna um pedido, o que torna uma ordem, ou o que torna uma ameaça. Veja, em 6b é um imperativo, em 6c é um imperativo. Em comum temos um comando, né? Pare, me deixe em paz. Mas eu tenho uma ordem, eu tenho um pedido, eu tenho uma ameaça. Ok? Note que, além disso, a gente tem outros recursos gramaticais que são capazes de manifestar algum tipo de ato de fala, um repúdio, né? Uma nota de repúdio. O sindicato repudia a manifestação de um governo. Né? Então, veja, está ali, mas é uma terceira pessoa institucional, né? Embora o verbo esteja aqui na presente do indicativo. Ou nós nos solidarizamos com todos os afetados pela cheia. Imagine lá uma prefeitura, manifestando simpatia lá por uma população afetada por uma cheia de um córrego ou algo assim. Então, veja, o que há em comum aqui, eu tenho um sujeito aqui de terceira pessoa do singular ou um sujeito de primeira pessoa do plural que podem manifestar repúdio ou solidariedade com uma determinada audiência. Né? Agora, olha os exemplos em 8.
Então, dê preferência para quem estiver entrando. Quem? Quem é o interlocutor? A quem esse comando está sendo dirigido? Ou antes de entrar, verifique se o elevador enquanto disparado se andar. Ou não fumar. Não cavar. Claro, veja que em 8CD eu tenho infinitivos, tá? Em 8A, em 8B, tenho imperativos, mas a quem ele está se dirigindo? Não é a mim, especificamente, não é nem a você, é o leitor, né? A pessoa que está lendo o elevador, por exemplo, ou uma mensagem de uma garagem, como 8A, ali, imagina uma garagem de um prédio em que só entra um carro por vez, ou um entra ou um sai, ou vice-versa. Então, é esse tipo de mensagem que temos aqui em 8, ou no elevador, né? Essas mensagens comuns que a gente tem nos elevadores por aí. Verifique se o elevador encontra-se parado neste andar, né? Ok? Então, ela não se dirige especificamente a ninguém, né? Ela se dirige ao indivíduo que possa estar passando por ali, lendo aquele anúncio no momento, né? É uma espécie de instrução, né? Nesse sentido. É uma advertência. É um comando, mas ela é uma advertência. Ok? Então, veja, se não tiver ninguém entrando, você lê e toca a tua vida. 8B, verifique se o elevador, provavelmente é o que a maioria de nós faz, né? Se não tiver muito distraído, a gente espera que a porta se abre e você olha, opa, o elevador está ali, beleza, eu entro. Veja, a gente tem um testezinho que o Austin propôs para identificar performativos explícitos, que se eles vêm acompanhados por essa expressão, quer dizer, se eles podem ser acompanhados por essa expressão por meio desta, então eu estou diante, sem dúvida, de um performativo explícito. Note aqui em 9A, por meio desta, no meio esse navio em Elizabeth, por meio desta eu vos declaro marido e mulher, por meio desta eu me desculpo pelo atraso, ou por meio desta eu aposto R$10 que vai chover amanhã. Então, se eu posso antepor ali a um performativo, em tese, um performativo essa expressão, e a expressão funcionar tranquilamente, então eu estou diante de um performativo explícito. Note que com aquelas ali que alguns performativos implícitos que eu coloquei, elas são boas na medida em que eu deixo claro apenas qual é o ato de fala, como alguma coisa. Por meio desta, eu te convido a jantar fora sábado à noite. Isso aqui é muito bizarro, né? Você pode pensar. Não funciona. Ou por meio desta, eu te peço que pare imediatamente. Meio esquisitinho. Ou por meio desta, te peço que me deixe em paz. Não, isso aí não vai funcionar como um pedido muito bom, né? Ou por meio desta, pedimos que dê preferência para quem estiver entrando. Tá, funciona porque é muito formal, né? Não seria um jeito mais simples de fazer isso. Ou por meio desta, pedimos não fumar. Então, veja, embora a gente ignore questões de estilo, essas aqui são boas, né? Talvez só uma interrogativa ali que ela não é exatamente uma estrutura para executar algum comando, né? Ou para fazer algum comando, ou demandar do meu interlocutor algum tipo de ação. Ela soa estranha. Note que se eu tiro explicitamente ali o ato de fala que está sendo performado, ou tento tirar também qual é a força que está ali por detrás desses atos, elas são estranhas, né? Por meio desta o gato está no tapete, ou por meio desta o navio se chama Princesa Isabel, né? ou volta ali, né? Por meio desta, me deixe em paz. Por meio desta, dê preferência para quem estiver entrando. Não dá, né? Então, veja, ela só melhora por meio desta eu declaro e informo que o gato está sobre o tapete, tudo bem. Ou por meio desta eu declaro e informo que o navio se chama Princesa Isabel. Tá. Bom, passemos então agora a essa discussão sobre as condições de felicidade. Então, como eu falei anteriormente, essa é uma questão interessante também. Se a gente vem vendo que
não faz muito sentido se perguntar quais são as condições de verdade de sentenças performativas. Como a gente avalia, então, essas sentenças? A proposta do Austin é que elas estão sujeitas a o que ele vai chamar de condições de felicidade. Então, os performativos têm pelo menos 3 condições que o Austin sugeriu. Né? Ele sugeriu 3 conjuntos de condições. O primeiro delas são essas 2 cláusulas aqui em A. Deve haver um procedimento convencional, com efeito convencional, incluindo o proferimento de dadas palavras por dados sujeitos em dadas circunstâncias, e, além disso, as pessoas envolvidas e as circunstâncias devem ser apropriadas para a invocação do procedimento particular. Condição B. O procedimento deve ser executado por todos os participantes completa e corretamente. A condição C. Em geral, os sujeitos envolvidos devem ter as intenções e sentimentos tal como é especificado no procedimento. E a última cláusula da condição C, se há um comportamento subsequente especificado, os sujeitos envolvidos devem agir de acordo. Então, qualquer coisa que dê problema, tanto em A, B ou C, eu vou estar diante de algum tipo de condição, de problema nas condições de felicidade. O que o Austin diz é que, olha, se eu tenho algum problema com a condição, alguma das condições, eu vou ter uma falha. O ato de fala não vai se concretizar. A gente pode imaginar que situações do tipo em que falhe a cláusula A1 deve haver um procedimento convencional, com efeito convencional, incluindo o proferimento de dadas palavras por dados sujeitos em dadas circunstâncias. Imagine na sessão de Câmara de Vereadores, ao invés de dizer declaro aberta a sessão do dia tal, o presidente lá da Câmara de Vereadores diz: vamos lá, moçada, vamos trabalhar. A sessão está aberta? Podemos supor que não, porque não são as palavras adequadas para serem proferidas naquela circunstância para cumprir a função tal qual se espera que as palavras cumpram. Né? Ou seja, para que elas tenham esse efeito convencional de que esperamos, que é a abertura da sessão da Câmara de Vereadores. Ou, olha aqui para a cláusula B, as pessoas envolvidas e as circunstâncias devem ser apropriadas. Imagina lá agora um grupo de vereadores e o presidente da Câmara de Vereadores declara lá na mesa do restaurante lá onde eles estão almoçando, declara aberto a sessão da Câmara de Vereadores. Ele pode fazer isso naquele ambiente? Não pode. Ou se chega lá o porteiro da Câmara Municipal de Vereadores e diz lá, declara aberta a sessão e decreta lá, concedo por meio desta um aumento de 50% para todos os funcionários da prefeitura. Declara encerrada a sessão e ele assina lá o papel. Ele tem essa autoridade? Não tem. Não tem. Será nulo, será vazio uma atitude desse tipo, mesmo que ele queira fazer isso, né? Mesmo que ele faça ali, o procedimento seja convencional, o efeito é convencional, está adequado, ele proferiu as palavras adequadamente, né? Mas veja, a pessoa envolvida não é a correta, embora a circunstância, você pode dizer também, a circunstância não está correta, porque, digamos, ali nessa situação hipotética do porteiro, ele está sozinho lá na Câmara dos Vereadores e ninguém viu, ninguém testemunhou esse aumento que ele decidiu dar para o funcionalismo público. Tá? Então, esses problemas que podem surgir nas condições em A são falhas. Os problemas nas condições em B e C, o Austin vai chamar de abusos. Então, o procedimento deve ser executado por todos os participantes completa e corretamente. Pensa uma aposta. A aposta demanda da parte do meu ouvinte que ele aceite a aposta, que ele diga, sim, topo, é apostado. Porque se isso não for
não for feito, eu não estou diante de uma aposta. Então, o procedimento não foi executado por todos os participantes completa e corretamente. Então, eu estou diante de simplesmente de um abuso. O, perdão, a aposta não ocorreu. Ou olha para as cláusulas agora em C. Os sujeitos envolvidos devem ter as intenções e sentimentos tal como especificados nos procedimentos. Imagina um pedido de desculpas que a pessoa faz sem a intenção, de fato, de se desculpar, né? Sabe aquelas situações de crianças que estão pedindo desculpa simplesmente porque a mãe está pedindo que ela se desculpe? Ah, pede desculpa pro amiguinho ali, né? Porque às vezes a criança de fato teve a intenção de bater e de machucar o amigo porque ficou brava com ele e não quer se desculpar porque, né, não entende que precise pedir desculpa, né? Ou ainda não entende o ritual social adequadamente, né? Então, ou de outra forma, né? Se há um comportamento subsequente especificado, os sujeitos envolvidos devem agir de acordo. Também estaremos diante de um abuso se a pessoa pedir desculpa e a outra não se sentir desculpada, o que pode acontecer também, mesmo que a pessoa, sei lá, faça uma desculpa sincera, a gente espera que o interlocutor se sinta desculpado. E, de repente, a gente pode estar diante de uma situação em que isso não ocorra, tá? Ou você fazer um pedido, dar uma ordem para alguém, ou a pessoa não obedecer. Claro, como eu digo aqui, né? Se há uma falha, o ato é infeliz, ele não vai se concretizar. As consequências não são desencadeadas. Imagine lá um falso padre, uma pessoa não autorizada, que vai lá e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou diante de uma falha, porque o ato vai ser... Talvez as pessoas acreditem ali no momento que ele se concretizou, mas as consequências vão ser anuladas à medida em que se descubra que aquele indivíduo não era um padre. Se há um abuso, o ato é infeliz? Depende, né? A gente pode imaginar, no caso de desculpas, que sim, se a desculpa é feita sem sinceridade, ela não funciona, né? Então, aí podemos dizer que estamos diante de um ato infeliz. Mas pensa pedindo uma promessa que é feita sem a intenção de ser cumprida. O ato é infeliz? Ele vai se tornar infeliz na medida em que o comportamento esperado do falante não se concretiza, né? Ou pensa em outro tipo de infelicidade mais sutil, assim, como se eu te peço para fazer uma coisa e você não faz, né, porque esqueceu ou simplesmente não quis fazer, né? Então, já que você vai no mercado, pega tal e tal coisa para mim, e a pessoa não pega, né, não faz aquilo que se pede para ela. Estamos diante de um abuso, porque o comportamento subsequente àquele que foi demandado, né, há um comportamento subsequente especificado e os sujeitos devem agir de acordo, que é isso que acontece no imperativo. Pega para mim, sei lá, 1 litro de leite no mercado, e a pessoa não pega, aí eu não tenho comportamento subsequente, então eu estou diante de um ato de fala que foi infeliz. Bom, o Austin também propôs que a gente segmentasse os atos de fala em três momentos definidos da seguinte forma. Então, em todo ato de fala eu posso identificar o ato que ele chamou de locucionário ou locutório, como alguns autores também traduzem esse termo por aí, que aquele é o ato da elocução, da expressão linguística, tendo significado convencionalmente associado a essas palavras na língua portuguesa e assim por diante. Então, ele é da dimensão da gramática, digamos assim. Já o ato ilocucionário é aquele ato que é de fato performado pela enunciação daquele material linguístico naquela situação discursiva. Então, é o ato pretendido pelo falante ao enunciar, seja explícito ou implícito,
e é levado a cabo pela força convencional a que está associada. Essa é uma questão interessante, né? A gente não vai aprofundá-la aqui, mas podemos pensar nesses atos implícitos, por exemplo, e a gente vai discutir em momentos inferiores, em momentos posteriores, a questão dos atos de fala indiretos, em que o ato performado não está expresso na força convencional das palavras, tá? Então, é isso aqui que a gente tem em mente quando pensa em qual, né, qual é a força convencionalmente associada às sentenças declarativas, imperativas e às interrogativas. Então, é isso. Tem uma força ali, né? A função principal das declarativas é declarar um estado de coisas, a função principal das interrogativas é expressar uma dúvida, um estado epistêmico de desconhecimento do interlocutor e, né, esperando que o ouvinte seja capaz de resolver essa dúvida. E as imperativas têm uma função principal né, ou uma força convencional de expressar algum tipo de comando. Tá? Veja, o ato perlocucionário aí é o desencadear das consequências ou efeitos do ato nos ouvintes nas circunstâncias em que o proferimento ocorre. Podemos imaginar, então, que a declarativa tem essa função de dar a conhecer, a interrogativa de solicitar a informação e a imperativa de fazer com que o ouvinte faça uma determinada coisa, né, ou adote um determinado tipo de comportamento. Tá? Vamos olhar aqui para um exemplo, tentando segmentar ou identificar esses três momentos. Como nesse exemplo aqui, pegue um café para mim. Imagina que alguém ordena isso, né, faz a enunciação dessa sentença para uma outra pessoa qualquer. Então, veja, tem o ato locucionário, que é o proferimento das palavras pegue um café para mim, em que a sentença significa o que cada uma das partes significa convencionalmente. Eu tenho uma expressão de imperativo, café significa café, esse mim identifica o interlocutor, etc. O ato ilocucionário, então, o falante está pedindo ou ordenando ao ouvinte que pegue um café para ele. O falante. Imagina que se o falante for um chefe se dirigindo a um seu funcionário, ele está fazendo uma ordem, ou lá um oficial do exército dirigindo esse enunciado a um soldado. Ela é uma ordem. Mas se for pessoas de nível hierárquico similar, sei lá, um casal ou dois colegas de trabalho, aí estamos diante de um pedido. E o ato perlocucionário, aí são as consequências, como vimos, né? O ouvinte toma uma atitude, obedece ou cumpre o pedido do falante. Veja que os atos A e B, eles são de responsabilidade do falante. Então, o ato locucionário e o ato perlocucionário são, de certa forma, controlados por quem enuncia. C já depende do ouvinte, tá? Veja que a força tem um certo grau de indeterminação, como vimos, né? Note que 13, você não pode fazer isso, é uma declarativa, mas ela tem uma força de ordem, de pedido ou de advertência. Você pode imaginar aí diferentes situações em que uma sentença como essa pode ser usada para interditar algum tipo de comportamento, para dar alguma advertência, etc. Né? Ou 14, pegue um. Pode ser uma sugestão. Tipo, a pessoa está ali, né, você vê uma criança olhando ali um pote de bala, toda sedenta, e você diz, pegue um, você está dando uma autorização. Ou você pode estar sugerindo, simplesmente ela nem viu o pote de bala, você pode dizer, ei, pega um aí. É uma sugestão, né? Ou pode ser uma ordem, você pode imaginar também uma situação em que alguém está ordenando alguém a determinado comportamento. Pega um aí, e assim por diante, tá? Então,
dá para a gente se perguntar até que ponto a força ilocucionária do ato de fala ela é convencional nesse sentido. Que, opa, tá, o imperativo tem a função, né, tem a força de ser um comando. Mas e como é que a gente diferencia, então, um pedido de uma ordem, de uma advertência, de uma sugestão? Depende da intenção, de como o falante interpreta de como o ouvinte interpreta aquilo que o interlocutor quer dizer a ele com aquele enunciado. Ou seja, tem uma dimensão ali gramatical que a gente não pode ignorar, é um comando expresso no imperativo, mas também tem uma dimensão contextual que também não dá para ignorar, que não dá para limpar desses enunciados. Bom, o Austin propôs uma classificação dos atos de fala em 5 tipos. Ele propôs que temos atos veritativos, que apresentam uma descoberta, né, como sustentar, alegar, né, seriam esses tipos de verbos. Os verbos exercitivos, né, atos exercitivos, que apresentam uma decisão, como apontar, ordenar, nomear ou sentenciar. Comissivos, onde o falante se compromete com algo, né, como dar palavra, prometer, assinar um contrato. Aqueles que são os comportamentais, que expressam atitudes ou condutas em direção ao outro, como se desculpar, cumprimentar ou congratular. E os expositivos, que são atos de expor opiniões e visões, como argumentar, informar e se referir. Veja, são tipos de atos, são ações, não são exatamente classificação de verbos. Isso é sempre importante a gente ter em mente. O Austin estava preocupado muito mais com ações, né, no mundo, não com exatamente com a linguagem. Sempre é bom a gente ter em mente isso. Bom, o cara que vai fazer de fato uma classificação dos atos de fala que vai se tornar mais influente é esse filósofo também britânico, o John Searle. O John Searle foi discípulo do John Austin e tem um dos trabalhos mais longevos e influentes nessa área. Aí um trabalho aí que surge, né, a partir de desenvolvimentos posteriores da sua tese, ele vai dizer o seguinte, ele vai propor uma classificação um pouco diferente daquela proposta pelo John Austin. Essa é, de fato, a classificação que a gente usa hoje como base para qualquer início de discussão. Então, a classificação do John Searle parte dos seguintes termos. Então, eu tenho atos que são assertivos, que são esses atos mais básicos, né, de fazer declaração sobre um estado de coisas em que o falante se compromete com a verdade daquele estado de coisas. O Flamengo é o campeão brasileiro de 87, se eu enuncio isso, eu acredito nisso e estou me comprometendo com a verdade desse fato. Um segundo tipo são os atos diretivos, são atos em que o falante espera que o ouvinte, a partir dali, faça alguma coisa. Né? São atos como pedir, ordenar, solicitar, mandar, sugerir ou aconselhar. Né? Por exemplo, se beber não dirija, é um conselho, mas pode ser um pedido, mas pode ser uma ordem. Então, depende de como a gente interpreta. Mas veja, são diretivos nesse sentido, de que o falante espera que o ouvinte tenha um determinado tipo de comportamento, ou seja, ele direciona o comportamento do meu interlocutor. Como pôs a plaquinha aqui do Bacurau, né? Se for vá na paz, é uma advertência, mas pode ser uma sugestão também, um conselho, etc. Mas foi uma advertência lá no filme. Mas, enfim, é um conselho também, de repente. Pode ter essa leitura, né? O que diferencia, né, um conselho de uma advertência? Põe aí na sua cabeça a interrogação. O terceiro tipo são os atos expressivos, que expressam sentimentos, atitudes, estados psicológicos.
por exemplo, o ato de agradecer, de se desculpar, de congratular alguém ou de lamentar. E veja que eles não têm uma função de declarar um estado de coisas, né? É muito claro, tipo, faça uma boa viagem, desejo a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo, né? Já que estamos chegando aí nessa época do ano. Eu espero que este e-mail encontre bem. Então, veja, eles só expressam um determinado tipo de sentimento do falante e não tem como expectativa nenhum tipo de comportamento do ouvinte depois, como eu tenho aqui com os diretivos, né? O diretivo, de fato, direciona o comportamento do, do ouvinte. Já um ato expressivo não, é simplesmente a manifestação, seja lá, de empatia, de um desejo de que né, que o falante tem, de que o ouvinte faça uma boa viagem, ou espera sinceramente ali que a pessoa que vai ler o e-mail esteja bem, ou de que deseja que um Natal feliz para as pessoas, que é o caso aqui de 17. Os comissivos, veja, agora os comissivos são diferentes porque eles vão expressar algum tipo de compromisso, algum tipo de relação. Veja, uma promessa, uma aposta, ou um compromisso de um ato futuro qualquer, né, uma ameaça. Veja que todos esses atos, uma promessa, uma ameaça, uma aposta, eles são uma promessa, uma promessa não, um tipo de um tipo de compromisso em que o falante se compromete a adotar um determinado comportamento em algum momento no futuro. Né? Por exemplo, você faz o dever ou ficará sem jogar videogame. Ou seja, a pessoa que está fazendo uma ameaça está ameaçando ao outro que, caso ela não obedeça, ela vai ser punida. Ou seja, a pessoa que fala vai adotar um determinado comportamento de repressão em relação àquele ouvinte. Ou volta em 5 minutos. A pessoa que fala isso está se comprometendo a retornar dentro desse tempo estabelecido. Veja que normalmente não precisa prometer, né? Se você vê um comunicado desse na porta, sei lá, de uma repartição, de uma secretaria, ou um voto logo, que esses voto logos são sacudos, né? Porque se alguém põe lá, você não sabe que horas a pessoa saiu, muitas vezes, nem se esse logo é um logo, ou é um logo que pode demorar um pouco, né? Ou prometo que amanhã te devolvo o livro, também é um tipo de compromisso em que o falante se compromete com o ouvinte a adotar um determinado comportamento, que é o retorno do livro. Então, veja, todos esses aqui, né, um compromisso de uma ação futura simples, como a linha 18, né, ou uma promessa, uma ameaça, tem essa característica de é um tipo de relação de comprometimento entre falante e ouvinte. E, por fim, os declarativos, eles acarretam mudanças na realidade. Muitos dependem de instituições ou de rituais, como é o caso lá do presidente da Câmara dos Deputados, que diz lá, declara aberta a sessão. Ou o chefe de um órgão público, lá, como, sei lá, o reitor em exercício na Universidade X, usando as atribuições do seu cargo, considerando a lei tal e tal, o processo tal e tal, resolve nomear o fulano de tal para o cargo tal, exonerar o ciclano do cargo, tal, e assim por diante, né? Então veja como é importante, né, nessas situações ritualizadas, né, as resoluções, né, nomeação de um fulano para um cargo público, exoneração do fulano de um cargo público. Né? Então veja, o mundo muda depois daquilo ali, na medida em que o presidente da Câmara ou dos vereadores ou dos deputados declara aberta a sessão passa a estar aberta. Na medida em que o chefe de um órgão público diz, né, manifesta lá por escrito, lá nomeio fulano de tal para o cargo tal, que fulano está nomeado por um determinado cargo e se compromete a assumir o trabalho em um determinado período de tempo, etc. E tal, né? Então vejam, os declarativos, eles não fazem declarações apenas, né? Eles acarretam mudanças na realidade, né? Para usar esse termo aí.
Veja, o John Searle ele vai propor um certo refinamento, uma certa mudança em algumas condições de felicidade propostas pelo John Austin. Ele vai propor uma seguinte casa, ele vai dizer que, de fato, as condições de felicidade podem ser divididas em 4 condições. Eu teria, então, o conteúdo proposicional, que é aquele conteúdo que está expresso gramaticalmente. As condições preparatórias, que a gente pode entender como pressuposições envolvidas ali para que um ato de fala ocorra com felicidade. Né? As condições de sinceridade e, ou seja, o estado psicológico envolvido dos indivíduos e aquelas condições essenciais que são, na verdade, condições relacionadas muito mais ao conteúdo aqui, né, do ato. Né? Vamos ver um exemplo aqui para clarificar. Né? Veja aqui uma promessa. Ó, te prometo não me atrasar mais. O conteúdo proposicional é a ação futura do falante, né, uma ação A qualquer, né? Que é essa do atraso. Então, o conteúdo proposicional é o falante prometendo a não se atrasar mais. Né? Ou seja, ele adota o compromisso de ter esse tipo de comportamento no futuro. Qual é a condição preparatória? O ouvinte anseia que o falante faça A e acredita que ele o fará. Tudo correndo como esperado, é claro para ambos que o falante fará, né, essa ação. Veja, eu não preciso te prometer alguma coisa a menos que eu não, né, que você não espere que eu faça aquilo ali. Ou seja, se eu estou te prometendo alguma coisa, eu parto desse anseio que você tem de que eu faça isso, uma determinada ação, né? Por exemplo, aqui, de não se atrasar mais. Então, tudo correndo como esperado, é claro para ambos, ou seja, que a ação vai acontecer. E aí vem a condição de sinceridade. Se eu te faço uma promessa, eu pretendo cumprir essa promessa. Então, essa é a condição de sinceridade. Como a gente viu, se eu não tenho sinceridade na expressão de uma promessa, então eu estou diante de um abuso e o ato de fala tem tudo para ser infeliz, na medida em que você, em algum momento, vai se dar conta de que eu não tenho intenção nenhuma de prometer ou de fazer aquilo que eu cumpri. Tem a condição essencial, que está relacionada lá com o conteúdo, né? O proferimento da promessa envolve o compromisso do falante de fazer o ato que prometeu. Tá? Tem um outro exemplo aqui, né? Um pedido. Qual que é o conteúdo do pedido? Ação futura, que é o ouvinte, trazer o café. Qual é a condição preparatória? O falante acredita que o ouvinte pode fazer o ato, ou seja, eu só te peço alguma coisa na medida em que eu suponho que você vai e é capaz de fazer o ato para mim. E não é óbvio que você vá fazer o ato a menos que eu não te peça. Tá? Então, se você vai trazer um café para mim sem que eu te peça, então não tem por que eu te pedir. Ou seja, eu só te peço na medida em que eu sei que você não vai fazer aquele ato para mim, a menos que eu te peça. Qual que é a condição de sinceridade? O falante quer que o ouvinte faça o ato. Pensa como é esquisito, né? Se alguém pedir alguma coisa para o outro e tem e não quer que o outro faça aquilo. Né? Às vezes, claro, pode gerar humor, alguma situação esquisita. Eu quero. Traz um café para mim, mas eu não quero que você faça isso. Muito estranho, né? Até um tanto contraditório. E por fim, a condição essencial é o proferimento do pedido, é uma tentativa de induzir o ouvinte a fazer nada. Que é, novamente, veja como está relacionado lá com o conteúdo proposicional. Não é tão simples separar essas coisas, né? Então, do que é essencial ali, do que é o conteúdo proposicional. Veja que o conteúdo proposicional tem mais a ver com o conteúdo semântico mesmo, né? Enquanto o conteúdo essencial, ele é mais aquilo que se espera que
que o falante faça em termos de ação, né? Ok? Como é aqui, né? A promessa tem o conteúdo ali, né? Veja, conteúdo é ação, aquilo que o falante vai fazer. A condição essencial é que, na medida em que eu falo, a promessa está estabelecida e se firma o compromisso. Veja que aí é outra dimensão, é a dimensão da ação, a dimensão pragmática. Tá? Bom, para concluir a nossa aula de hoje, vimos então essa distinção entre os enunciados constativos e performativos e vimos que os constativos são avaliados em termos de condição de verdade, eles expressam um pensamento, uma proposição que é avaliada em termos de verdade ou falsidade, ou seja, elas têm uma dimensão de sentido e referência. O sentido delas é o pensamento expresso e a referência é o verdadeiro ou o falso. Os performativos, por sua vez, a gente sente que tem um estranhamento ali, não dá para tratar delas em termos de condições de verdade. Por isso, o John Austin vai propor que a gente fale em condições de felicidade. E aí ele vai propor 3 conjuntos de condições de felicidade e vai propor também que quando a gente tem algum tipo de problema com cláusulas lá em A, vistas em A, estamos diante de falhas, né, como se a pessoa não é autorizada, ou se ela não profere as palavras adequadamente, ou as cláusulas em B e C quando estamos diante de algum tipo de abuso, como o indivíduo não ter intenção de cumprir, ou o efeito não se dá, enfim, né? Também vimos que podemos, né, olhar para os atos de fala e identificar esses 3 momentos, o momento locucionário, ilocucionário e perlocucionário, onde o momento locucionário é o momento da elocução, é o proferimento, ou numa língua de sinais, é o gestual, né, na medida em que eu tenho a manifestação linguística, simbólica, né, significando o que aquilo significa naquela língua. O ato ilocucionário agora é a força, é onde eu identifico o que o falante quis fazer com o proferimento daquelas palavras. A gente vai ver que nem sempre tem exatamente um acordo ali, embora, né, eu tenha sugerido aí em vários momentos que a função das declarativas é indicar, né, ou expressar um determinado estado de coisas sobre o mundo, das imperativas é expressar algum tipo de comando, de ordem, ou pedido, advertência, etc. E das interrogativas é expressar o meu desconhecimento sobre um determinado estado de coisas. Então, veja, eu tenho uma força convencional associada às sentenças declarativas, interrogativas e às imperativas, tá? Então, mas a força exatamente de uma imperativa ou de uma interrogativa, ou mesmo de uma declarativa, pode ser outra, não apenas aquela força que está convencionalmente associado a esse tema. A gente vai voltar a esse tema aí em algumas aulas anteriores, porque a gente vai ver que alguns atos de fala dependem do reconhecimento de intenções, o que o falante quis dizer. Né? Pensar numa interrogativa. Pensar ou mesmo interrogativa boba, do tipo, você pode me alcançar no sal? Né? Como que isso funciona como um pedido? Se literalmente isso é apenas uma pergunta para o meu ouvinte, se ele tem a capacidade de imitação do sal. Vamos discutir esse tema mais adiante. Tá? Então, veja como é interessante essa divisão entre a elocução, a força daquele enunciado e o ato perlocucionário, que é o comportamento que eu espero que advenha a partir daquela enunciação. Veja que o ato perlocucionário é o que acontece lá no mundo. O tipo de ação que eu espero que se desenrole a partir da enunciação de tais palavras. Ok? Vimos as classificações, a do Austin e a do Searle. Vimos que a do Searle me parece a mais interessante e, como eu disse, é
é a mais influente em determinados tipos de atos. Veja, isso é uma classificação de atos, ele não é uma classificação de verbos performativos, né? Esse trabalho é até bem mais complexo, talvez seja o número de verbos seja infinito, mesmo de atos, se a gente pensar, embora, claro, essa classificação, como toda tentativa de classificação, ela é teórica, a gente pode supor que os atos sejam diferentes, como, enfim, outros autores por aí fizeram propostas alternativas, né? Explorando, negando totalmente a classificação do Searle, ou mesmo tentando refiná-la ou modificá-la. Tá? E, por fim, as condições de felicidade também, o John Searle lá repensando a classificação proposta inicialmente pelo John Austin, né? De olhar para 4 condições, aí, né? Conteúdo proposicional, condições preparatórias, condições de felicidade e as condições essenciais dos atos de fala. Essas são, de fato, as condições mais influentes hoje no estudo dos atos de fala. Então é isso, a gente viu uma pequena introdução bastante breve aí dos atos de fala. Certamente que numa disciplina de pragmática a gente poderia ter a oportunidade de aprofundar, de olhar com mais cuidado, de ver desenvolvimentos e novos estudos sobre os atos de fala, mas aqui, nesse momento, né, numa disciplina que ela é mais semântica, digamos assim, tocar nesse assunto é simplesmente permitir que a gente olhe para fenômenos do significado que vão além das condições de verdade, que é a meta, a nossa meta ao trazer à baila a discussão do fenômeno dos atos de fala. Ok? Então era isso, era essa a história que eu tinha para contar para vocês hoje. Então, uma boa semana e até a próxima. Um abraço a todos.